que é, como vamos dizer assim, um dos objetivos primordiais do Espiritismo. O André, bem corretamente, nos trouxe essa reflexão da evangelização, porque realmente muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo presumem que a mediunidade é aquela de maior importância, ainda mais que fala doutrina dos espíritos, na mediunidade se comunica com os espíritos. E, na verdade, o trabalho mais importante da Casa Espírita, como enfatiza Bezerra de Menezes, é a evangelização. Por quê? Porque justamente na evangelização se inicia a construção daquela base moral da qual a criança, ao crescer, vai usar como ponto de partida. A vida vai lhe apresentar opções, oportunidades, desafios, e os ensinamentos na época da infância vão ser aquele para o qual a criança vai comparar e fazer a sua decisão. Minha mãe, meu pai, na casa espírita eu aprendi tal coisa, mas a vida está me falando para fazer tal coisa. Qual que eu vou seguir? Então, a evangelização é esse início onde se coloca esses conceitos morais que a gente vê aqui, a moral do Cristo. Nós já passamos pela evangelização, já somos adultos, mas nunca é tarde para nos modificarmos. E é justamente o objetivo dessa palestra é nós refletirmos conosco mesmo o que é que eu tenho que modificar, o que é que eu tenho que melhorar para que eu possa cada vez mais refletir o quê? A imagem de Jesus Cristo. Pois Jesus é o nosso mestre e guia que vivenciou para que a gente tivesse coragem e crença. Jesus não precisava mais reencarnar. Ele não precisava mais evoluir. Mas ele se sacrificou para nos mostrar que é possível, vivenciando, exemplificando. E essa é a base, é um conceito que é universal, né? Eles chamam de Golden Rule, a regra de ouro. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E é uma boa maneira da gente refletir. Em várias instâncias da vida, quando as pessoas nos injuriam, cometem equívocos para conosco, quando somos nós os equivocados, o que a gente quer para com nós? Então é isso que nós temos que refletir, que a gente deve dar em retorno. E segue assim, na seguinte questão do Livro dos Espíritos, a número 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E eu sempre gosto de parar na pergunta, porque a pergunta, assim, Allan Kardec era tão inteligente, ele era um professor sumário, que até as perguntas já nos traziam ensinamentos. E veja só, para agradar a Deus, ou seja, para estarmos em harmonia com as leis divinas, com aquilo que a gente sabe ser o sublime e o perfeito, será que é suficiente a gente não praticar o mal? Mas qual que é a resposta? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então veja, muitas vezes a gente se coloca numa posição confortável, vamos dizer assim, estacionada mesmo. Eu não estou prejudicando ninguém, não estou falando mal, não estou roubando, não estou aí fazendo outras coisas, eu estou na minha. Então, estou quites, né? Cuido da minha família, sou honesta no trabalho, pago minhas contas, sigo as leis de trânsito, estou quites. Mas veja que já aqui os espíritos mostram que tem essa expectativa demais. Porque quando a gente fica na zona do conforto, e no mínimo, é uma posição de egoísmo. Porque eu faço para mim, não prejudico ninguém. Mas também não ajudo ninguém. E não tem outro caminho para o crescimento interior, para a evolução espiritual, que não seja o caminho do bem. Então, se nós temos a oportunidade de fazer um bem,
e não fazemos, aquele vácuo, aquele espaço que sobrou, ou às vezes a consequência negativa, sim, não é minha culpa, eu não provoquei o mal, mas se eu podia ter evitado e não o fiz, nós nos tornamos corresponsáveis. Porque, novamente, a lei é a lei do amor. Jesus nos trouxe o ensinamento de Jesus, amém, de Deus Pai. E como Deus Pai, isso nos torna irmãos. Independente de onde estamos, com quem estamos, independente dos times de futebol ou de departamentos políticos. Somos todos irmãos. E isso coloca um ônus moral de nos auxiliarmos. Sim, é verdade. Quem já não ajudou alguém e foi traído, não foi agradecido, foi até esquecido. Mas aí que vem, novamente, o ensinamento de Jesus. Eu regularmente me referencio à frase de Jesus que diz: dai conta de tua administração. Tua administração, minha administração. Porque quando eu faço o bem, obviamente, o bem beneficia quem recebeu, mas beneficia muito mais quem deu. Então, cada vez que eu pratico o bem, sou eu que ganho. Se a pessoa agradeceu ou não, é com a pessoa. Se a pessoa valorizou ou não, é com a pessoa. O meu ato sincero de caridade adicionou pontos no meu histórico moral. E no momento de necessidade, aquela atitude, independente de como ela for recebida ou não, vai contar na minha jornada evolutiva. Então é importante porque muitas vezes a gente faz a atitude do bem uma negociação. Aí ele merece, ela não merece. Aí ele me ajudou, ou ela vai me reconhecer, ou ela é uma ingrata. Quando na verdade, Jesus nos ensinou. Ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ia ser incompreendido, ele sabia que muitas coisas iam acontecer. Não é que ele era bobo, mas ele nos mostrou. O ponto não é o que o outro vai fazer com aquilo que você oferece. É o que você vai fazer com aquilo que lhe oferecem. Quando alguém me oferece o ódio, quando alguém me oferece a maledicência, quando alguém me oferece o carinho, a amizade, o que é que eu faço com aquilo que eu recebo? Né? E é nesse projeto de reflexão que a gente precisa entrar. Porque muitas vezes a gente se prende nas consequências exteriores, nas reações externas, quando na verdade a gente precisa procurar é o efeito interno. Porque é verdade, se a gente ajuda alguém e a pessoa atrai, sabe o que acontece? Desperta o nosso orgulho, desperta a nossa vaidade, desperta o nosso desejo de vingança. Aí é ruim. Mas por quê? Porque a gente não gosta de ver isso em nós. Mas aí que é o momento de trabalhar. Aí que é o momento de falar, opa, então eu tenho que mudar. Não é que eu tenho que parar de ajudar, porque o outro é indiferente. Eu encontrei em mim uma área de vulnerabilidade. Só que a gente não gosta muito de ver isso, eu sei que eu não gosto. Mas esse é o trabalho, da gente buscar as áreas o quê? Que tem que ser ampliadas ou as áreas que têm que ser modificadas. Segue assim. Que eu acho que quando fala de reforma íntima, essa questão que todo mundo se referencia, né? A questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Alguém sabe a resposta? Ok, vou deixar vocês no suspense então. Então vamos estudar a pergunta. Qual o meio mais eficaz? Se ele é o mais eficaz, ele é o único? Não. Né? Obviamente, se nós nos encontramos aqui numa casa espírita, é porque a gente identifica o espiritismo como a melhor religião, filosofia e doutrina. Mas não é a única. A gente não pode dizer que as outras não têm seus benefícios. Né? E também não pode dizer que quem não tem religião não vai ser salvo. Mesmo a pessoa que não tem religião, ela tem uma conduta moral.
Fazer ao outro o que gostariam que os outros nos fizessem. Mas essa é a mais eficaz. Então a gente já está com a melhor rota. E olha que interessante. Duas fases. Que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Então o processo do crescimento, ele é duplo, no sentido que não só estamos trabalhando para desenvolver aptitudes, capacidades, sentimentos, conhecimentos, mas também estamos trabalhando para diminuir as nossas tendências negativas. Tem uma grande ênfase, quando se fala em reforma íntima, na parte negativa. As imperfeições, orgulho, vaidade. Desculpa aí, André. Mas, muitas vezes a gente esquece dessa parte positiva, de se melhorar. Realmente, existe muito negativo em nossas vidas. E a gente vê muito isso. Mas aqui eu me pergunto, e é uma pergunta retórica, avaliem vocês que migraram para cá há 1 ano, há 10 anos, há 30 anos. Quantas coisas vocês enfrentaram que nunca imaginaram que enfrentariam? Quantas batalhas e conquistas que só foi no momento da necessidade e aí depois foi assim, poxa, superei aquilo. Foram melhoras, foram conquistas que a vida vai nos apresentar. Então, esse crescimento, ele é duplo. É eu identificar quais são as minhas capacidades em potencial, porque aqui todo mundo é inteligente. Mas às vezes a preguiça nos pega, né? Ai, gente, vou ler o livro dos Espíritos. Ai, não sei o que essa palavra significa. Tem que procurar no Google, ver qual que é a definição. Ai, não, deixa pra amanhã. Então não é que a gente não é capaz. Às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça. E o outro, que é o mais óbvio. Todos nós temos vícios. Todos nós, sejam eles morais, sejam emocionais. Todos nós temos hábitos insalubres. Seja a fofoca, a maledicência, a inveja. E precisamos descobrir quais deles. Um exemplo que eu sempre uso, por exemplo, agora que está em época de alergia, ai meu Deus. Mas alergia e gripe, eles apresentam sintomas similares. Se você está com alergia e toma remédio de gripe, vai te dar um alívio, mas não resolve o problema. E vice-versa. Se você pensa que está com alergia, né? Se você está com alergia e toma remédio de gripe, pode dar um benefíciozinho, mas não vai resolver o problema. Porque os sintomas são similares, mas as enfermidades são diferentes. Muitas vezes a gente pensa, eu sou impaciente, ou eu sou isso, eu sou aquilo. E se a gente dá o diagnóstico errado, nós vamos ter a intervenção errada e não vai haver crescimento. Por isso, como diz a resposta, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. O passo inicial e contínuo do crescimento interior é esse processo constante de autoavaliação. E às vezes é difícil, porque a gente fala, né? Os amigos não querem nos ferir, os inimigos não têm preocupação de falar o que a gente precisa escutar. Mas a gente não gosta de escutar. Mas não tem que ser assim, né? Se nós fizermos constantemente o trabalho de reflexão, primeiro, realmente compreender a mensagem do Cristo e como ela se aplica em nossas vidas, porque aí também ajuda a gente a distinguir o que é que está dentro de mim. É orgulho ou é vaidade? É impaciência ou é irritabilidade? É inveja ou é insegurança? E vamos trabalhando em nossas necessidades. Então, a gente vai ver que reforma íntima, ou esse crescimento interior, ele é o quê? Processo simples. O esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. É óbvio que o intelectual é importante também. Mas os espíritos nos enfatizam que, primeiro a gente sabe, né, que a perfeição exige o pleno desenvolvimento da moralidade e da intelectualidade. Mas a evolução intelectual sem um acompanhamento moral nos leva a grandes equívocos. Veja Hitler, extremamente inteligente, quase que não moral.
Mas o inverso, a evolução moral, sem um acompanhamento intelectual, nos leva a grande crescimento. Porque o intelectual, a falta da intelectualidade não vai nos prejudicar. Quando a falta da moralidade nos leva a cometer equívocos comportamentais, intelectuais. Então, a inteligência é importante. Mas, antes de tudo, a moral. Abrindo um parênteses, já que ele enfatizou a evangelização, por isso a importância para quem tem filhos, para quem já está com netos, enfatiza-se muito a educação escolar. Meu filho tem que estudar, tem que tirar nota boa, tem que ir na faculdade. Tem que participar de esportes para ganhar um scholarship. Mas nem sempre a gente dá o mesmo valor para a educação moral. A gente vê muito isso com a juventude. Ah, minha filha não quer, encheu o saco, estava reclamando porque o centro é chato, ficou em casa. Você ensinou sua filha que moralidade, religião, Jesus, não é tão importante quanto escolaridade. Porque nenhum pai deixa o filho ficar em casa quando não quer para a escola. Né? Todo mundo fala, não pode faltar. Então a gente refletir nos nossos valores. Óbvio, a moralidade não vai ser só no centro espírita. É dentro do lar. Como é que você se conduz na intimidade? Né? Qual que é o tipo de atitude no seu lar? Então, a importância de a gente refletir que realmente os conceitos e as atividades que ensinam uma ética de comportamento são mais importantes do que a escolaridade. Ensinar o filho, achou um dinheiro na gaveta, não é seu. É da sua mãe, é da sua avó, é de alguém, você achou. Se ninguém falar que é dele, ok, você vai fazer por merecer. Você tem que aprender que só porque você achou não é seu. São os atos diários e pequeninos que nos levam a esse conceito. Como novamente falamos, é uma base de conceitos que vai ser utilizado para o futuro. Né? E segue assim. Reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta, e vamos refletir em algumas metas. Mas veja aqui, a esperança interior, porque volta de novo a um conceito espiritual, idealmente espírita, ou cristão, mas é espiritual. Se nós não acreditamos numa vida após a morte, se nós não acreditamos em um Deus, para que esse sacrifício? Porque reforma íntima é difícil. E, em grande parte, não é prazeroso. Mas é essencial. Se nós não temos esperanças interiores, se a gente não acredita, para que o esforço? Eu vou gozar da vida, eu vou aproveitar, não vou me preocupar com o próximo. Então já vem aí essa base de ter uma crença de algo além de nós. Porque senão a vida se torna um materialismo para a gente se usufruir. Então quais que são essas esperanças interiores, né? O objetivo. A primeira é esse fortalecimento da fé. É difícil a gente ter fé diante das dores, das dificuldades, dos testes da vida. Mas como é que a gente vai crescer? Como é que eu vou trabalhar o meu músculo moral se meu braço está inativo? Na ginástica, a gente, levanta o peso. Nos sentimentos, a vida nos apresenta situações que forçam aos nossos sentimentos. É a ginástica emocional. Se eu não faço a ginástica emocional, não tem crescimento. Então a vida vai nos apresentar. Se eu não tenho fé, fica muito difícil, não vale a pena. A gente desiste. A solidificação do amor. De novo, volta tudo a essa base da gente aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Amar a Deus, amar aos outros e nos amar. Às vezes, o nos amar se torna um pouco mais difícil. E ele é essencial, especialmente quem está sério nesse processo de evolução, de crescimento.
Erros todo mundo tem. O problema não é errar. O problema é mantermos nos erros. O erro, ele nos ensina o que dói, o que fere, o que traz consequências negativas. Mas aí o que acontece? A gente aprende como Jesus, né? Pecastes, siga seu caminho, mas não volte a pecar. Aí está o ensinamento da reforma íntima. Errar, a gente erra. Mas não podemos nos dar o direito de permanecer no erro. E sim, às vezes a vida é difícil. Quem não tem marido difícil, filho difícil, vizinho difícil, sogra, sogro, mãe, pai, irmão, que seja. Mas, é como aquela analogia. Se você espreme um limão, você vai ter suco de limão. Se você espreme uma laranja, o suco vai ser do quê? Laranja. Você acha que tem como eu espremer uma uva e sair suco de abacaxi? Não, porque a uva é uva, abacaxi é abacaxi, laranja é laranja. A vida vai te espremer. Às vezes o espremedor é um filho difícil. Às vezes é um marido ou uma esposa difícil. Às vezes é um chefe ou uma patroa difícil. Algo vai te espremer. Mas o que sai de dentro é o que você é. Então, muitas vezes eu não gosto de ver o que está saindo de mim. Mas aí a vida dizendo, você está pronto, você está pronta para crescer, para se libertar das algemas que te mantêm presa ao primitivismo. Nós queremos ser anjos. E as nossas limitações nos prendem no solo. Então, a gente precisa solidificar o amor para conosco, para com o próximo. Porque para Deus, acho que é mais fácil a gente amar Ele, porque a gente sabe que Ele é perfeito, bom e justo, né? A incessante busca do perdão. Eu acho que eu nem vou falar de perdão. Eu acho que a Júlia já há um tempo atrás fez uma palestra sobre perdão aqui. Perdão é uma coisa dificílima. E são fases da vida. São coisas difíceis. Mas se não houver o perdão a nós e ao próximo, não tem crescimento. Se você se encontra num momento onde está difícil de desligar, trabalha. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eventualmente a vida vai nos transformar. O importante é a gente nunca desistir. Porque a gente sabe que temos todos livre-arbítrio, mas Deus quer o nosso crescimento. Se a gente ficar cristalizado no erro, aí Deus vai dar um empurrão. Ele vai nos colocar numa situação que a gente vai ter que, ali, não amarra. E vai ser muito mais difícil. Então, se a gente entender que essas coisas não é para favorecer o outro, é para favorecer a nós, fica tão mais fácil. Mais fácil, não falei fácil. O cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Temos que ser positivos. Não é ser bobos, não é ser distraídos, mas sermos positivos. Se eu estou no fundo do poço, não tem mais para onde eu ir, eu tenho que subir. Me lembrei agora de uma historinha. Tinha um burro da fazenda, velhinho, velhinho, velhinho. E tinha um grande buraco, tipo um poço velho, e o burro caiu dentro do poço. Aí começaram a ouvir aquele chorar, do bicho chorando, chorando, chorando. O dono da fazenda chegou e encontrou o bicho lá dentro. Falei assim, gente, como que eu vou tirar esse burro pesado, teimoso, velho, de dentro desse buraco? E tentaram de um jeito, tentaram de outro. No fim falaram assim, olha, ele já tá velho, cansado, não tem como. É mais fácil a gente dar a nossa perda pro perdida. E aí os fazendeiros lá, os trabalhadores, começaram a jogar terra e iam soterrar o burrinho, tadinho. Quando começaram a jogar terra no burrinho, ele entrou num estado de desespero que ele fazia um choro dolorido, sofrido, que cortava o coração de todo mundo. Mas o que eles iam fazer? Eles não tinham como tirar o burro de lá. Aí depois de um tempo, eles notaram que o burrinho foi acalmando, foi parando, parou de chorar. Eles ficaram até por gente, será que o burro já morreu? Será que o que aconteceu?
Aí eles olharam e viram que toda vez que eles jogavam terra em cima do burro, ele se chacoalhava e a terra caía por baixo. Jogava a terra, ele se chacoalhava e a terra caía por baixo. Foi caindo, 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 o burro subindo, 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 até que a terra chegou no topo do nível do chão e o burro saiu correndo e sobreviveu. Nós temos que ter essa mesma mentalidade de sobrevivência, de fé. Não é ficar bravo com quem está jogando areia em nós. Não é culpar quem está querendo nos eliminar. O que eu posso fazer para eu me superar? E o burrinho se superou e sobreviveu. É a busca do autodomínio, do controle que eu tenho sobre a minha vida. Eu decido a minha vida. Gente, não é fácil. Eu tô aqui lutando com o Pedrão, Temes que sabe. Cada um lutando com a sua batalha, com a sua dificuldade. Mas a gente não desiste. Por quê? Para aperfeiçoarmos-nos. É o destino, é o caminho. Mas precisamos o quê? Assumir controle de nossa vida. Hoje em dia, estamos vivenciando um momento crítico nesse país de inversão de valores, inversão de moralidade e de ética. E está se desenvolvendo uma mentalidade, especialmente entre os jovens e os mais jovens, de vítima. Todo mundo é vítima de alguma coisa. É vítima do alto, é vítima do baixo, é vítima do quente, é vítima do frio. Todo mundo está numa posição de vítima. Ninguém é vítima. Somos todos sobreviventes. E enquanto eu me coloco na posição de vítima, o mundo tem culpa e o mundo decide. Mas quando eu sou sobrevivente, que nem aquele burro, eu decido o meu destino, independente do que a vida me apresenta. Porque somos espíritos eternos, criados por Deus, fadados à perfeição. Eu controlo a minha vida. E qualquer limitação são limitações impostas por Deus, não pelo mundo. Porque o mundo é nada em comparação a Deus. Então precisamos sair dessa visão, dessa mentalidade e focarmos no quê? Não nas leis humanas, mas nas leis de Deus. Para nos guiar as nossas decisões. Mas seguindo porque o tempo corre. Então, é até às 11h30, né, André? Yes. Então, alguns pontos importantes para quando a gente vai fazer esse trabalho de reforma íntima. No livro Nosso Lar, eles nos mostram que existem 3 requisitos importantíssimos. O primeiro é desejar. Quem que não quer se melhorar? Quem que não quer crescer? Né? Então, a gente tem que ter essa vontade. Tem que tomar uma decisão que nós queremos melhorar, nos modificar. Mas o segundo é mais importante ainda. E veja só. Saber desejar. Muitas vezes, é que nem eu falei, alergia e gripe. Nós queremos melhorar, mas não sabemos qual o caminho ou como. Por exemplo, alguém em nossa família está doente. O que a gente reza? Reza com fé, com fervor. Deus, Senhor, bons espíritos, afasta, tira essa doença do meu filho, da minha mãe, do meu esposo. Permita que eles vivam. Dê a eles saúde. Eu estou desejando com toda sinceridade. Mas será que esse é o melhor? A gente que conhece a reencarnação e sabemos que na nova experiência física a gente vai corrigir erros, equilibrar energias e muitas vezes através do nosso organismo, do nosso corpo. Então, o saber desejar, na verdade, não é pedir que Deus afaste a doença. É o quê? Deus, dai-me resignação, dai-me paciência, dai-me maturidade para saber lidar com essas situações. Dá-me pacificação para que eu não brigue, não fique revoltada. Não é pedir que Deus tire a doença, porque lembra, o problema não está lá, o problema está aqui. Então nós temos que saber desejar, e isso é a partir do momento que a gente entende as leis de Deus, as leis divinas. Porque a doença muitas vezes é o melhor caminho.
E o desencarne também, às vezes, é o melhor caminho. Porque a vida terrena, ela é um momento em tempo. A verdadeira é a espiritual. Então, desejar, saber desejar, e aqui vem o conhecer-se. E o conhecer as leis de Deus. E o terceiro, merecer. Ou seja, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Se a gente fica em oração, é excelente. Mas se a gente para na oração, a gente não está fazendo por merecer. Será que eu estou trabalhando no bem? Será que eu estou buscando oportunidades? Será que eu continuo cuidando de minhas responsabilidades, mostrando fé, resiliência, vontade? Então nós precisamos desejar, depois saber desejar e por último trabalhar para merecer. Deus nos ajuda sempre, mas a ajuda nem sempre vem do jeito que a gente quer, porque nem sempre a gente sabe o que a gente precisa, né? Seguindo então, rapidamente, lembrando que a reforma íntima, ela começa no pensamento e depois na ação. Começa não, é um conjunto, né? Conhece a ti mesmo, processos de planejar, de conhecer. É o teórico saber para onde eu quero ir, mas também qual o caminho que eu preciso jornadear. E depois colocar em ação, porque a teoria é linda. Mas se a gente não faz, né? Um arquiteto faz todo uma planilha, desenvolve um prédio, mas se não tiver o construtor, ele não sai do papel. Não se torna uma realidade. Nós somos os arquitetos e os construtores de nossas vidas. Começar a reforma íntima pelos problemas mais simples. Não adianta a gente querer pegar o problema mais cabeludo, que é a mesma coisa. Eu quero começar a fazer ginástica hoje. Vou correr 1 hora na esteira. Alguém vai aguentar correr 1 hora na esteira? A gente acha que não consegue andar 15 minutos direito. Se você nunca exercitou, né? Então a gente refletir. Procure coisas mais simples. Pequenas dificuldades, porque aí você vai se fortalecendo e se motivando. E adquirindo o quê? Resistência, determinação, desenvolvendo técnicas e aptidões que você vai somando para desenvolver uma grande estrutura para lidar com os problemas difíceis. Porque quando for a hora, Deus envia, de qualquer forma. Então, trabalhar para o quê? Evidenciar e conscientizar dos vícios e defeitos. Todos nós os temos. Conhecer nossas virtudes. Lembra? Não é só tudo negativo, não. Nós temos qualidades. E muitas vezes é descobrir como certas qualidades, certas virtudes, pode facilitar o trabalho de certos vícios ou defeitos. Então, se eu sei que tal qualidade é algo que eu tenho que é fácil, né? Que nem, sei lá, cozinhar. Tem gente que cozinha de olho fechado, tem gente que nem assim, seguindo letra por letra e alguém acompanhando, sai direito. Não é? Então, você não vai usar o cozinhar como uma técnica de sustentação na superação de equívocos. Mas aquele cozinho de olho fechado, ok, então isso aqui eu posso usar. Como que eu posso usar? E procurar em nós as virtudes que vai nos facilitar. Como hoje. Hoje é o jantar do mês. Qual que é o objetivo desse jantar do mês? Arrecadar fundos para casa, para que ela se mantenha aberta. Tem gente que não cozinha nem ovo frito. Compra uma sobremesa, dá um refrigerante, dá os condimentos. Mas tem gente que na cozinha, nota 10. Então você doa aquele prato mais caro, mais gostoso, um peixe, uma lasanha, que todo mundo gosta e nem todo mundo pode dar. É uma caridade, é usar uma virtude sua para auxiliar. São exemplos pequenos, como o ditado brasileiro, de grão em grão, a galinha enche o papo. De grão em grão, a gente soma históricos de bondade que vão se cristalizar como os nossos defeitos cristalizaram. Então, reforma íntima, né, nós temos nossos vícios, que seriam fumo, álcool, gula, os abusos sexuais. Temos os defeitos, que são relacionados mais ao sentimento, orgulho, ódio, vingança, maledicência,
impaciência. E precisamos o quê? Primeiramente, autodominar. Disciplinar os sentimentos. E trabalhar para exterminar as nossas paixões. Veja aqui, autodomínio, disciplina e trabalho. Nós não vamos nos reformar hoje e a maioria das nossas limitações não vão ser resolvidas nessa vida. Se as diminuem pouco a pouco. Para que a gente termine essa encarnação melhor do que a gente começou. Mas a gente começa dominando. A tendência vai estar lá. Quem me conhece sabe que eu adoro um doce. Se deixar eu como de manhã, almoço, janta, sábado, domingo, o tempo todo. Então eu tenho que constantemente me policiar. E hoje vai ser difícil, porque eu vi uma lista longa. Você acha que a gente vem pro centro espírita pensando em sobremesa? Mas eu vim. É o meu umbral, gente. Eu estou constantemente tendo que me autodominar e me policiar, porque eu vejo os doces, eu quero todos. Só que aí depois eu pago. Dores na junta, porque eu já não sou tão jovem. A gente engorda, já não fica bem. Problema de colesterol. E assim vai. Então, pra mim, obviamente que os problemas grandes eu não divido com vocês. Estou falando só do doce, tá, gente? Mas quem não tem os seus problemas grandes, seja aqui a impaciência, seja distúrbios sexuais, seja um vício. Tudo bem, estamos todos aqui, cada um com o seu problema. Então, eu tenho que me dominar. E isso tem sido uma luta de vida. Quantas pessoas não têm desequilíbrios alimentares? Eu, graças a Deus, não tenho. Por quê? Porque eu me domino. Nem sempre com muito sucesso. E me disciplino. Né? Então, é aquela coisa. Vai ser difícil? Vai. Às vezes vai ser uma luta da vida inteira. Como eu falei, você tem uma coisa boba que é doce. Ninguém se envergonha por gostar de doce. Mas os outros distúrbios das nossas vidas são distúrbios difíceis. Mas faz parte. Às vezes a gente cai, mas às vezes a gente está de pé por um período longo. Temos que continuar nessa batalha. Né? Então as dificuldades são justamente isso. A gente não se criticar, a gente não hold ourselves accountable, a gente não agir com sinceridade para conosco, não para com os outros. E não enfrentar, ou não querer enfrentar os nossos erros. Faz parte. Ninguém precisa ter vergonha. E também ninguém precisa sair dividindo aí pro mundo. Não. É um processo interior. Mas se precisar de uma ajudinha, tem um atendimento fraterno, acho que foi o quê? É na quarta? Ou na terça? Na segunda. Tem atendimento fraterno. Busque um auxílio. Não são terapistas. São pessoas conhecedoras da doutrina que vão nos ajudar a compreender a vida pela visão de Jesus Cristo e das leis divinas. Se o negócio está difícil demais, procure um psicólogo, procure um tratamento médico, químico. O importante é a gente recorrer a um auxílio se está difícil demais para nós. Busque um amigo de confiança. O importante é a gente não desistir. E para finalizar, nós vamos fazer uma reflexão sobre um personagem, o discípulo Simão Pedro. E essas próximas passagens eu tirei dos livros de Amélia Rodrigues. Quem gosta, porque tem todo tipo de leitura. Da Joana de Ângeles, o Raul tem o de Camilo, aí temos livros de Bezerra e tudo mais. A Amélia Rodrigues, ela traz uma literatura eminentemente evangélica. Então, ela traz todas essas passagens de Jesus, o período em que ele estava aqui, ela expande certos conceitos que a gente encontrou na Bíblia, que a gente vê no próprio Evangelho, é lindíssimo. E recomendo fazer a leitura dela àqueles que têm interesse nesse aspecto mais evangélico da vida de Jesus, né? E do próprio histórico da cristandade. Então, o Simão Pedro, ele nos trouxe um exemplo de vida que nos mostra essas etapas do crescimento interior coadjuvado com o nosso relacionamento com Jesus. Então diz, nesse parte da vida dele, quando ele encontrou Jesus, que Simão, ele era um homem cético. Ele não acreditava muito nessas coisas. E na realidade,
ele tinha uma certa resistência. Na verdade, ele tinha muita resistência. Por quê? Porque eles haviam aquela história do prometido, do Salvador prometido. E já haviam inventado tantos embusteiros. Pessoas que vieram querer o quê? Tirar vantagem da inocência do povo, ludibriar para interesses pessoais. Que quando ele ouviu falar desse Jesus, ele, na verdade, ele ficou com raiva. Porque ele viu o quanto Jesus estava dominando o povo. E ele falou assim, esse embusteiro, esse mentiroso. Ficou bravo. Só que, como todo ser humano, ele chegou a um ponto que ele ficou curioso. De tanto que ele ouviu falar de Jesus, dos milagres, do amor, do carinho. Ele falou assim, sabe uma coisa, eu vou checar esse homem aí. Quero ver qual que é. E resolveu ir conhecer Jesus. E todos os históricos, que nem outro livro, que é eminentemente evangélico, de Emmanuel, né? Que é o Há 2001 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão. No Há 2001 anos, quando ele encontra com Jesus, é que nem a história de Simão Pedro. Dizem que ele, ali chegando perto de Jesus, Jesus olhou ele profundamente nos olhos e disse, Simão, eu te conheço desde ontem. E aquele momento, aquele contato com Jesus, foi uma penetração no fundo da alma dele, como que algo despertou. Aquele magnetismo, a força, aquele carinho que Jesus expunha e projetava em todos que o conheciam, como que colocou ele no torpor. E diz a Amélia Rodrigues que naquele dia, Simão ele se quedou paralisado e ele como perdeu um contato com o mundo à sua volta. Ele entrou como num estado de transe emocional diante da magnitude da presença de Jesus. E é costumeiro nós vemos nos romances espíritas essa mesma experiência, né? E aí diz que quando ele despertou, ele notava que o ar avançava, as pessoas já haviam ido, e ele tinha se quedado naquele torpor, naquela emoção, um despertar de consciência, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele havia se modificado. E diz assim, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Nós que aqui estamos, todos de uma forma ou outra tivemos o nosso encontro com Jesus. Eu nasci em família espírita, mas chegou um momento de minha vida que eu tive que decidir. Será que eu vou seguir no espiritismo? Será que eu vou para outra religião? Será que eu não acredito em nada? Porque agora eu sou uma pessoa adulta, autônoma. Todos vocês, independente de onde vieram, um dia realmente se encontraram com Jesus e decidiram, eu vou seguir a mensagem de Jesus Cristo. E nossa vida modificou. Porque ao invés de ver a vida pelo aspecto materialista, nós vamos agora ver a vida por essa visão de Jesus que nos promete a vida após a vida. Nos promete um Deus de amor e bondade. Nos promete uma justiça diária e a possibilidade de uma verdadeira felicidade. Mas aí segue. Simão Pedro agora se encontrou com Jesus. E ele resolve, então, ali seguir Jesus. E sabemos, né, daquele momento em que Jesus chega a ele e diga, Simão, ai, tá muito pequenininho, viu? Vocês desculpam. Ama-me mais do que a eles? E Simão responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diante daquele momento de perseguição, aonde estava ali o pré-crucificação do Cristo. Aí de novo, Simão apacenta as minhas ovelhas. Aí de novo, Simão, ama-me? Simão por uma segunda vez, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Simão, apacenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez, Simão, ama-me? Agora Simão, como todo ser humano, mais imperfeito, meio irritadinho, fala, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que te amo, por que me interrogas por 3 vezes? Ficou bravinho com Jesus. Jesus, que mais que eu tenho que falar? Eu falei que eu te amo. Simão, se me amas, apacenta as minhas ovelhas.
Nós, principalmente se estamos aqui nessa casa, nos vinculamos a Jesus. Ai, apertei o botão errado. Nós dissemos, eu amo a Jesus, eu acredito em Jesus, eu sigo a Jesus. Então, Jesus nos chama, apacente as minhas ovelhas. Sabemos que a maior caridade que podemos fazer em prol do Espiritismo é o quê? A nossa exemplificação. Não é doação, não é mediunidade, não é comunicação. Trabalhar, que é a evangelização, que a gente falou que é o mais importante também, é a nossa exemplificação, é a nossa transformação moral, certificando a todos que nos observam que Jesus é o caminho da felicidade. Mas aí o que acontece? Depois que Simão Pedro se vincula a Jesus, vem um momento de infidelidade. Quem aqui já não traiu Jesus? Gente, vocês depois não ficam me olhando, hein? Porque eu vou trair Jesus um pouquinho no doce. Tô brincando. Mas eu vou me disciplinar. Vou comer um. Mas a gente não trai. Toda vez que a gente se equivoca e erra, é uma traição a essa ideia de Jesus. E olha só. Simão aí, no momento da crucificação, chegam a ele, não és também discípulo deste homem? E o que Simão fala? Não sou, grita ele. Por uma segunda vez, não és também um de seus discípulos? Ele não era só um seguidor, era um discípulo de Jesus. Não sou, nunca ouvi. E por uma terceira vez, não te vi no horto com ele? Não és amigo dele? Não, nunca o vi. Como é que vai? Te amo, porque me perguntas, eu te amo, Senhor. Nem te conheço. Né? Porque Jesus previu, negar-me-ás 3 vezes antes que o galo cante. O nosso galo cantou também, pessoal. Nós também traímos Jesus. Nós também fomos infiéis. A dedicação dele, a exemplificação dele. O que vale não é se a gente traiu ou não, porque todo mundo traiu. O que é que a gente faz agora que nós vemos que traímos a Jesus, que fomos infiéis a esse ensinamento, esse amor, essa verdade? É isso que diferencia nossas vidas. Como falamos, o problema não é errar, é o que eu faço após do erro. E o que Simão Pedro fez? Aí que vem trabalho com Jesus. Ele dedicou a vida inteira, né? Caíra 3 vezes, embora o amassem. Sabia-se fraco, nunca, porém, se supunha fraco a tal ponto. Trair, fugir, negar. E essas 3 negações não seriam, por acaso, para aprofundar nos painéis da mente os vínculos do dever? Então, lembra que nós falamos, às vezes a doença é o melhor caminho? Às vezes a orfandade é o melhor caminho? A gente erra. Mas, às vezes, esses erros são necessários para fazer despertar em nós realmente a necessidade, a vontade, o comprometimento de caminharmos no bem. Porque exige disciplina, autodomínio, um policiamento constante. Então, Simão, realmente, ele caiu, ele errou, ele fugiu. Mas aí, o que ele fez? Desatrelar-se do carro das paixões e morrer para os tipos de ansiedade, mantendo somente uma paixão, imolar-se pela felicidade de todos. Simão, aí fala, né, viriam dias e noites de angústia, pronunciada de felicidade. Desculpa, André. Nos longes do amanhã, quando eles fossem chamados a fim de, com o exemplo, lembra a maior caridade ao Espiritismo? Fortalecer seus irmãos. E por fim, Pedro se fez digno do legado que lhe foi destinado. Fortaleceu seus irmãos, conduziu-os, doou-se em holocausto. Erramos. Mas se nós nos excedimos a trabalhar com Jesus,
e fazer valer os nossos equívocos como uma ponte propulsora de elevação, a gente faz a maior caridade aos outros e a nós. Então, o crescimento anterior não é a gente olhar para trás e se envergonhar, ter raiva, ter ódio, se esconder. É o usar do erro para não cair no mesmo buraco. E seguir à frente. Porque eu e tu, uma vez convertido, fortalece os seus irmãos. Se estamos em condição de fortalecer o próximo, é porque encontramos a fortaleza dentro de nós. Somos todos perfectíveis, fadados à perfeição. E o objetivo principal do Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende, novamente, no domínio das más inclinações. Então hoje a gente não está aqui para dizer sejam perfeitos hoje, mas trabalhem incessantemente por sua perfeição, porque todo o bem que você faz ao outro é um bem que você faz a si. E o único caminho da felicidade é aquele, pelo amor e pelos passos de Jesus Cristo. Que possam todos ter uma semana de muita bênção e muita reflexão. Sigam com as palestras, participem nos estudos, e isso vai auxiliar a desenvolver esse conhecimento das leis de Deus e si mesmo para um caminho de felicidade e plenitude espiritual. Que tenham todos uma semana de muita paz. Obrigada.